Boa tarde, chegamos aqui de novo, um pouquinho de atraso hoje para falar sobre o nosso Chá das 6. Trouxe aqui um tema mais voltado para o planejamento, mas até antes de começar esse tema que eu pensei para hoje, eu queria falar um pouco sobre comportamento, que é o seguinte, vejam como é que eu vim, né? Olha só, roupa de ginástica, né? Um pouco descabelada. E por que eu tô assim aqui? Fazendo essa live, né, esse nosso bate-papo hoje assim. A minha intenção não era essa. A minha intenção quando eu saí para fazer a minha caminhada aqui com essa roupa era voltar a tempo de tomar um banho. Eu tinha uma reunião às 5 e de estar na reunião também já preparada, né? Ela terminava às 6 e eu estaria aqui bem bonita, bem apresentável, né? Bem do jeito que a gente gostaria. Mas não deu tempo. Caiu uma chuva imensa aqui onde eu estava e quando eu cheguei eu tinha uma decisão a tomar. Ou eu atrasava ir para a reunião, ou eu tomava o meu banho bem bonitinha e chegava mais bonitinha, mais atrasada. E aí aqui é que eu quero trazer um primeiro ponto sobre comportamento, que a gente leva isso para nossa empresa, isso para nossa carreira e isso para nossa vida pessoal, que é a gente fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? Muitas vezes a gente fica esperando estar perfeito, estar totalmente pronto para dar um primeiro passo, né? Se eu não estiver perfeito, então não dá para eu fazer esse próximo passo. Esse bate-papo mesmo que eu me propus a fazer aqui todos os dias às 6 horas da tarde é algo que, assim, aconteceu essa situação hoje, né? Eu posso, se eu não estou preparada o suficiente para estar numa live atendendo as pessoas. Então, um primeiro ponto que eu quero trazer de reflexão é isso, né? O quanto os projetos da sua empresa, de repente, estão parados porque você está esperando ele ficar perfeito demais e aí paralisa nesse perfeccionismo, né? A gente costuma, quando a gente pergunta, muitas vezes em entrevistas de emprego, quando a gente está conversando mesmo, né, sobre a gente, é muito comum usar a expressão, né, qual é o defeito que você tem? E a pessoa diz assim, eu sou muito perfeccionista, né, e a gente brinca como se isso não é defeito, isso é uma qualidade, ser perfeccionista. Mas quando o perfeccionismo ele te paralisa, ele passa sim a te atrapalhar. Então, se é um defeito ou não, né, ele vira um defeito porque se você é perfeccionista no nível que você deixa de fazer as coisas porque elas ainda não estão perfeitas e aí você vai postergando, chega uma hora que fazer aquilo já não faz mais sentido. Então, em busca do perfeito, a gente acabou não fazendo. Por isso que surgiu a famosa frase do feito é melhor do que perfeito, né? A gente não está falando de não se preocupar com a qualidade, eu não estou falando sobre fazer de qualquer jeito. O feito é melhor que perfeito, ele é muito usado exatamente para essas pessoas, né? Se eu não estiver perfeita o suficiente, eu não vou dar espaço. E aí, às vezes, algo que era importante de ser feito, deixou de ser feito por conta disso. Então, eu queria começar com essa reflexão, mas hoje o que eu queria trazer sobre planejamento, eu tinha pensado em alguns temas e conversando com um amigo hoje à tarde sobre o treinamento que eu vou fazer. E aí, ele me contando que ele queria fazer uma iniciativa lá na empresa dele mesmo, de conduzir um workshop de planejamento estratégico com a equipe, né? E aí ele falou de fazer uma SWOT, fazer os indicadores de desempenho, colocar as metas, fazer um plano de ação para que as pessoas consigam se desenvolver e, ao mesmo tempo, consigam ter mais claro quais são os próximos passos, sem depender tanto da orientação dele o tempo todo. E aí, quando ele falou de fazer uma SWOT, fazer os indicadores de desempenho lá na empresa dele, né, fazer a gente chama de workshop de planejamento estratégico mesmo, é um dia com a equipe inteira, eu me toquei que às vezes, faz tempo que eu não ouço as pessoas que falam sobre planejamento usarem mais a SWOT, né? Quase como se ela tivesse caído ficou obsoleta por conta de novas metodologias, né? Eu gosto muito de trabalhar com diversas metodologias no planejamento estratégico, então eu trabalho com o Canvas do modelo de negócios, porque eu acho ele fantástico, eu já fiz um bate-papo desse sobre isso, então se você não assistiu, dá uma olhadinha lá no IGTV que tem.
Eu gosto de trabalhar com modelo de negócios, gosto de trabalhar com indicadores de desempenho no modelo Balance Scorecard ou no modelo OKR, não importa. Mas a ferramenta SWOT eu vejo que também é uma ferramenta extremamente rica e extremamente simples, né? A gente chama de SWOT porque ela é um acrônimo de palavras em inglês, mas em português essa matriz é chamada de FOFA, porque é a matriz que a gente olha para a empresa e entende as nossas forças e fraquezas, as oportunidades e ameaças que a gente tem. Então, ela de tão simples que na simplicidade dela, ela traz uma reflexão e informações para sua empresa muito grandes, né? E aí eu queria falar um pouquinho dela, principalmente sobre o uso. Nesse momento que a gente está começando um ano que seguido aí de 2 anos de pandemia, né? E aí a gente vem falando, se 2020 e 2021 já foram extremamente difíceis, porque a gente teve que lidar com uma situação super diferente, que foi imposta de uma maneira muito rápida, parece que 2022 as coisas estão ficando um pouco mais tranquilas sob esse ponto de vista, né? A ampliação do grupo de pessoas vacinadas está fazendo com que as pessoas consigam voltar ao trabalho presencial de uma forma mais fácil, aqueles que precisam estar presencialmente, nem todo mundo vai precisar, mas é um ano que traz outros tipos de desafios. Sempre a gente vai ter um desafio novo. Então, olhar para uma matriz SWOT, como é que a gente faz isso? Aí eu vou fazer rapidamente aqui como você pode fazer na sua empresa, para a sua empresa, para entender, junto com o seu modelo de negócio, quais são as estratégias que você vai usar para esse ano. Então, quando a gente fala dentro da matriz FOFA, né? Vou chamar ela de FOFA aqui para ficar o acrônimo mais fácil. Quando a gente fala de forças e fraquezas, a gente está olhando para dentro da empresa, a gente está olhando para a nossa estrutura, para a nossa força de trabalho, né? Para as pessoas que trabalham comigo, os conhecimentos que essas pessoas têm, as habilidades e competências que já foram desenvolvidas, para a nossa marca, para a nossa capacidade de entrega, para o nosso atendimento, que de repente pode ser um diferencial. Então, quando a gente vai identificar quais são as nossas forças, a gente tem que entender o que a gente tem que é muito positivo, que é um diferencial, né? Que as pessoas nos buscam por conta disso. E aí, aqui eu deixo primeiro ponto de atenção. Cuidado para não colocar nas forças aquele monte de coisa que é quase assim, é sua obrigação fazer direito, tá? Então, quando a gente chama de força, é assim, eu saí da média. Se eu faço as coisas da mesma forma que a média das empresas deste segmento fazem, então não é uma força. Eu faço como todo mundo faz, certo? Ela vira uma força quando eu faço muito diferente. Eu tenho um nível de diferencial que faz com que as pessoas prefiram trabalhar comigo do que com o meu concorrente. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu colocar assim, atendimento personalizado, né? Nossa, a gente tem um tipo de atendimento, o nosso atendimento é muito bom, é muito forte. As pessoas retornam aqui por causa do atendimento. Isso é uma força? Isso é uma força. Agora, se atendimento personalizado é algo que todo mundo no seu segmento tem, então o fato dele ser personalizado apenas não é uma força. Ele vai virar uma força se você dizer assim, não, eu tenho um atendimento personalizado, e aí você identificar que o nível de personalização ou o nível de proximidade que você tem com o seu cliente faz com que ele prefira você do que o concorrente. Então, quando a gente vai olhar força, é isso que a gente tem que colocar, tá? Aí, quando eu digo isso, as pessoas costumam dizer assim, ixi, mas agora ficou mais difícil, né? Porque aí a pessoa trava, então eu não tenho nenhuma força. Então, pra gente não travar dentro de uma matriz fofa, o que eu sugiro de você fazer? Veio na sua cabeça que é uma força? Coloca. O atendimento, a nossa equipe, né? É uma força, porque a gente tem uma equipe bem treinada, então é uma equipe bem treinada. Também tenta ser um pouco específico quando você vai dizer que é uma força ou até que é uma fraqueza. A gente já vai falar da fraqueza. Tenta ser um pouco mais específico, né? Porque se eu disser, a equipe é uma força, tá? Mas a equipe é uma força por quê? Porque ela é muito bem treinada, porque ela é uma equipe sênior, porque ela é uma equipe que trabalha muito integrada, enfim, o que nessa equipe transforma isso numa força? Vai colocando ali. Quando você olha para a fraqueza, você faz a mesma coisa. O que nos atrapalha internamente, dentro aqui de casa, né? Dentro da nossa empresa, da porta para dentro, o que é que nos atrapalha ou o que é que nos impede de ter melhores resultados? A gente não tem controle financeiro acurado, né? Não é bem apurado, é mais ou menos.
a gente não tem gestão do cliente. Às vezes o cliente liga, ninguém sabe com quem que ele falou, sei lá, entendeu? A gente vai identificando ali quais são os gargalos, as fraquezas que a gente tem, tá? Então vai escrevendo, faz ali um download praticamente da sua cabeça de tudo que é força e fraqueza. E aí depois você passa fazendo um crivo mais apurado, do tipo, isso aqui é força mesmo, ou todo mundo faz igual? Não, isso aqui é igual, no nosso mercado todo mundo faz igual, então não é uma força, tá bom? Não chega a ser uma fraqueza, porque se eu faço pior que o concorrente, é uma fraqueza. Se eu faço melhor do que ele, é uma força. Se eu faço igual a todo mundo faz, nem precisa mapear, tá? Né? Não tá, nem como força, nem como fraqueza, tá bom? Quando a gente vai para oportunidades e ameaças, a gente está falando da porta para fora. Ah, então no mercado, no que está acontecendo no mundo, quais oportunidades eu vejo que existem e que minha empresa pode aproveitar? E quais ameaças existem? Que coisas estão acontecendo no mundo que interferem e atrapalham a minha empresa? Qual que é o principal diferencial para a gente entender aqui, tá? O que é fora da empresa, o que é dentro da empresa? Tudo que é fora da empresa não está sob seu controle. Tá? Então, assim, tudo que acontece no mercado, no mundo, né, entre os concorrentes, tudo isso você não tem a menor ingerência, você não consegue dominar, você não consegue nem, às vezes, influenciar. Agora, o que está da porta para dentro, você consegue e é sua obrigação resolver e melhorar. Tá? Então, eu quis trazer um pouquinho da matriz SWOT exatamente para isso. Não deixe de fazer, não deixe ela cair no esquecimento. Ela não é obsoleta, ela é uma ferramenta que é simples, mas que é fácil de fazer e que traz para a gente um nível de informação sobre a nossa empresa muito importante, tá? Às vezes, eu falei aqui primeiro de forças e fraquezas, depois de oportunidades e ameaças. Mas às vezes a gente começa pela parte externa, oportunidades e ameaças. Por quê? Porque também a gente, ao começar por essa análise mais de fora, né, do mercado, e depois quando eu venho para minha empresa, eu falo, legal, para eu aproveitar essas oportunidades, que tipo de mudanças eu preciso fazer? Essas forças que eu tenho, o que eu preciso potencializar? Nas fraquezas que eu tenho, o que eu preciso resolver? Então a gente começa a fazer uma análise cruzada e essa é a parte mais rica da situação. Tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado. Eu gosto muito dessa ferramenta, uso ela nos treinamentos, uso ela nos processos, porque eu acho que é bem importante da gente fazer essas análises. E quando a gente olha para fora da empresa, nos obriga a sair, tirar um pouco a cabeça de dentro do buraco, a sair e procurar informações sobre o meu segmento, procurar informações sobre o meu concorrente. Quando você olha e fala que oportunidades existem, ou quando eu falo de força e fraqueza, e a gente fala assim, mas você é melhor que o seu concorrente nisso? Às vezes a pessoa diz assim, não sei. Você não sabe por quê? Porque você não sabe nada do seu concorrente? Então aí já temos uma fraqueza, que não conhecemos nada sobre os nossos concorrentes. Isso é uma fraqueza. Eu preciso ter essas informações para que eu possa gerenciar melhor a minha empresa e entender melhor onde é que eu preciso atuar, o que é que eu preciso me movimentar para aproveitar as oportunidades que o mercado mostra e para fazer com que os impactos das ameaças sejam o menor possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado no IGTV. Se você conhece alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe com ele. Se você tiver dúvidas, pode me mandar no direct, pode comentar. Eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? E amanhã estamos aqui de volta às 18 horas. Um abraço.